noite iremos dar início à apresentação do nosso projeto de ensino. Uniaselv, graduação em pós. As acadêmicas sou eu, Daiane Lobato Costa e Maralice Pantoja dos Santos. Nossa turma, Pedagogia 3530. Nossa tutora, Alzilete Ferreira Valente. Apresentação, acadêmico, Daiane Lobato Costa e Maralice Pantoja dos Santos. A nossa disciplina é projeto de ensino. A nossa área de concentração é educação inclusiva. E o nosso tema é educação inclusiva na educação infantil. Bem, quando falamos em educação inclusiva, podemos perceber que a mesma ela é de educar todas as crianças em um mesmo contexto escolar. No entanto, a inclusão não é vista como um problema, como podemos ver, mas sim como uma diversidade. E sabemos que a educação infantil é vista de várias formas, dando exemplo como nas brincadeiras, nas dinâmicas, nos jogos. Tudo isso faz com que os alunos eles venham a se desenvolver, eles venham a se juntar com os outros ditos normais, e com isso eles vão aprendendo a se dialogar, eles vão aprendendo a se distrair com os outros. O nosso objetivo geral é compreender quais os benefícios que um bom acolhimento pode trazer para os alunos na educação infantil. O específico é compreender, em resumo, a educação inclusiva, os benefícios da educação inclusiva na educação infantil. Discutir os impactos de um bom acolhimento de crianças especiais em seu processo de ensino-aprendizagem. Identificar desafios da escola no acolhimento de alunos especiais. A nossa introdução. Como vimos, a inclusão ela é um tema frequentemente discutido no cenário educacional, e muitas reflexões são compartilhadas por educadores, como isso se parece em sala de aula. E a sala de aula na infância não é diferente. Existem muitas opiniões sobre a qual melhor maneira de incluir as crianças com necessidades especiais em uma sala de aula da primeira infância. Esta revisão da literatura examinará pesquisas que exploraram a inclusão em geral, bem como o cenário da primeira infância. A inclusão na primeira infância incorpora os valores, políticas e práticas que apoiam o direito de cada criança pequena na sua família, independente de sua capacidade de participar de uma ampla gama de atividades e contexto, como membros plenos de famílias, comunidade e sociedade. Como podemos ver, que a inclusão na primeira infância, ela incorporava os valores, as políticas, apoiavam o direito de cada criança e de suas famílias também. Independentemente da capacidade, eles podiam participar das atividades, dos contextos de cada membro, de cada família. Eles participavam juntos, não faziam acepção de pessoas, e isso é muito importante sabermos o quanto a educação inclusiva é importante na vida das crianças. Falar um pouco sobre a educação infantil. Discutindo a educação infantil como primeiro nível da educação básica, nos reportamos aos documentos oficiais que promulgam a educação escolar das crianças. Na Constituição Federal do Brasil, a educação infantil, como primeira a instância da educação básica, é um direito assegurado pelo Estado. Vimos que aqui, sabemos que a educação infantil ela é um conceito assegurado pelo Estado, ou seja, o Estado tem a capacidade, tem como é que eu posso dizer, tem o direito de assegurar essas crianças na educação infantil.
É o dever da família, da sociedade e do Estado segurar essa criança e adolescente com absoluta prioridade. Então, como vimos, as famílias, os pais, melhor dizendo, que têm os seus filhos com necessidades especiais, eles têm que tratar essas crianças com prioridade, porque sabemos que as crianças que contêm necessidades especiais, elas precisam de muito amor, de muito carinho, principalmente de atenção, porque sabemos que cada um de nós conhecemos a história da educação inclusiva, porque a educação inclusiva, ela vem dizer que é a inclusão de crianças com necessidades especiais, juntamente com as crianças que não contêm necessidades especiais. E essas crianças, ela deve ser tratada como prioridade, deve ser tratada com carinho, porque nós conhecemos pessoas, crianças assim, que se você for falar com ela com estresse, ela vai ficar estressada mais ainda. Então, nós devemos analisar, nós devemos ter cuidado com o que nós vamos falar para essas crianças, nós devemos nos aprimorar nos assuntos que vai ser tratado, por conta que essas crianças possam se desenvolver, essas crianças possam se sentir incluídas na sociedade. A educação inclusiva não é simplesmente uma questão de tornar a escola acessível, é ser proativo na identificação de barreiras e obstáculos que os alunos enfrentam ao tentar acessar oportunidades educacionais de qualidade e na eliminação de barreiras e obstáculos que levam à exclusão. Sabemos que as escolas deveriam ser... Sabemos que existem algumas escolas que são adaptadas para esses alunos que contêm necessidades especiais, mas algumas não têm. Então, fica difícil para os alunos ser acessível, mas não importa se as escolas têm ou não têm acessibilidade para essas crianças. O importante é ter eles incluídos dentro da sala de aula, porque sabemos que é bem conhecido que na antiguidade, no início da Idade Média, as pessoas que continham necessidades especiais, elas eram pouco vistas no meio da sociedade. Elas viviam amarradas, viviam torturadas, até mesmo eram queimadas e levadas à morte. Talvez porque eles não conheciam a importância que essas pessoas tinham, a importância que essas crianças ainda têm, porque hoje em dia sabemos que essas crianças são muito importantes em nossas vidas, são muito importantes na vida do professor, que ele deve se aprimorar nas atividades, ele deve analisar o que irá passar para os seus alunos, porque sabemos que os alunos com necessidades especiais, eles são umas pessoas inteligentes, assim como os ditos normais são inteligentes, esses que contêm necessidades especiais, eles são também inteligentes, eles têm a mesma mente, eles demoram um pouco, às vezes sabemos que algumas crianças que contêm necessidades especiais, eles são muito rápidos para aprender algo. Se você falar algo para ele, talvez, assim, se você for brigar com ele, passar alguns minutinhos, ele já está normal com você. Ele não guarda rancor, não guarda mágoa, nada. Mas, como eu posso dizer, igualmente quando você vai ensinar algo para ele, alguma atividade, e no outro dia ele vai lembrar, porque a mente dele, sabemos que a mente dele é igual à nossa mente. Existem diferenças no corpo físico, talvez, mas a mente, nós somos todos iguais perante as leis. Existem várias leis que amparam as crianças com necessidades especiais, existem vários autores que falam sobre a inclusão, o quanto é importante a inclusão dentro da sala de aula. Boa noite. Eu vou dar continuidade falando, sobre a educação inclusiva. A inclusão na educação infantil. Quando a gente se trata inclusão na educação infantil, onde a gente vai abordar
né, os primeiros passos da educação inclusiva dentro da educação infantil. Quando a gente se fala em educação infantil, é onde a gente vai trabalhar, né, na primeira infância, onde a criança vai ter o primeiro acesso à escola, onde a criança vai ter o primeiro acesso dentro de uma sala de aula, né, né, sabemos que é notário o aumento, né, contínuo de alunos, né, que estão apresentando alguns tipos de necessidades especiais, seja ela motora, mental ou integral, né? Muitas das vezes essas crianças, elas são deixadas de lado, né, pela própria população, né, pela própria sociedade, né, muitas das vezes até pelos familiares, né? Elas são limitadas a ter o acesso à educação, né, em sala de aula, e a sua capacidade de participar da vida social, seja ela econômica, seja política, né? Muitas das vezes a criança não tem esse acesso, né, de participar. Essas crianças não têm esse acesso de estar se envolver dentro da sala de aula, né? Muitas das vezes no hábito familiar também, algumas crianças são excluídas, né? E essas crianças, elas estão as mais, né, deixadas, assim vamos dizer, deixadas de lado. Elas não frequentam, né, a escola muitas das vezes. Essas crianças, elas enfrentam barreiras, né? Quais são os tipos dessas barreiras? Através da discriminação, né? É muito visto na nossa sociedade, né? Quem assiste jornais, entrevista, que muitas crianças, elas são descriminalizadas. Porque muitas das vezes, da cor de sua pele, através da cultura que ela exerce, né, pela cultura dela, muitas das vezes pela cor de sua pele, né, como é que eu posso dizer, pelo cristianismo, né, muitas das vezes ela quer seguir algo e é discriminada dentro da sociedade. E crianças, né, que têm dificuldades especiais, que são, né, ditas que têm algum tipo de necessidades especiais, elas são muito discriminadas. Não só antes, né, como a minha colega falou, que muitas crianças eram deixadas, né, eram abandonadas, muitas das vezes eram queimadas. E hoje aqui, na realidade, estamos vivendo, né, graças a Deus eu não vi casos, só em jornais, né, falando sobre essas coisas, mas aqui na nossa sociedade, ela é uma sociedade onde a gente está buscando, né, dentro da educação, incluir essas crianças para que elas venham se sentir incluídas, né, dentro da educação. A educação inclusiva é a maneira mais eficaz de dar a todas as crianças uma oportunidade justa de ir à escola, aprender e desenvolver suas habilidades, né, porque as crianças que tem alguma necessidade especial, ela tem essas habilidades, né? Ela tem sua forma de aprender, né? Muitas das vezes, as crianças que têm algum tipo de necessidades especiais, elas têm algumas crianças, né, que elas têm a facilidade de aprender, elas são, né, têm o domínio mais rápido das coisas, de aprender mais rápido. E tem outras crianças que já vai mais lento, né? Já é um processo, é tudo um processo. Porque a criança, ela vai chegar numa escola de aula, né? Ela vai ter o primeiro acesso. E isso vai tudo, né, ocorrer porque é onde a criança vai se sentir integrada, onde a criança vai chegar numa escola, ela vai se sentir... Tudo para ela é novo, né? Tudo para ela é novo. Vai do professor, vai dos familiares, né? Conversar para ter o domínio daquela criança. Muitas crianças têm aquela facilidade de aprender rápido, outras mais lenta, mas isso é tudo um processo, né? Tudo um processo onde a educação tem que estar incluída, né? Quando a gente fala educação inclusiva, significa todas as crianças, né, nas mesmas salas de aula, nas mesmas escolas, a mesma oportunidade de aprender, como os ditos normais têm aquele direito em aprender, a criança também, né, com alguma necessidade, também tem que estar aprendendo, tem a oportunidade de aprender. As salas de aula, elas se tornam mais inclusivas, elas ajudam, né, o ambiente escolar. Por quê? Porque elas se tornam um ambiente acolhedor, né, que apoia essas crianças, né, que apoia as diversidades, né, as diversidades que
que elas tenham, através da sua necessidade, seja ela acadêmica, social, econômica, né? Essa criança, ela tem essa facilidade de aprender, de estar em sala de aula, de exercer, né, o seu interesse de estar. Eu vou aqui ler um pequeno Steib, 1999, página 21, a Putmec 2006, página 39, que diz: as ações educacionais em prol da educação de alunos com necessidades educacionais especiais matriculados na educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos estão sendo direcionadas desde 1999, mais efetivamente sobre a ótica de inclusão educacional, aqui entendida como a prática de inclusão de todos, independente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou origem cultural, em escolas e em salas de aula provedoras, onde todas as necessidades dos alunos são satisfeitas, né? Como eu acabei de falar, né? A criança, ela é tudo um processo. E se o professor está ali junto com a criança, desenvolvendo o seu papel, né? Com acolhimento, a criança, ela vai se sentir, né, acolhida, não só pelo professor, pelos coleguinhas, né? Os colegas vão estar ali, vão aprender de forma diferenciada, vão aprender de forma mais prazerosa. E eu vou falar também, né, sobre a importância do professor na inclusão. Quando a gente se fala da importância do professor na inclusão, é de suma importância, né? Porque o professor, ele tem um papel fundamental na vida da criança, né? Porque muitas das vezes o professor, ele tem alguns professores, vamos dizer assim, que chega na escola, né, ele não procura conversar com os alunos, ele não procura levar métodos adequados para aqueles alunos, né, ele só quer saber de estar lá, né, encher o quadro, passou sua atividade, terminou seu horário, já não. E tem professores não, que eles olham, né, para a necessidade do aluno, para a força de interesse muitas das vezes da família e dos alunos, né? Porque é muito importante o papel da família, porque quando a família coloca uma criança dessa em sala de aula, é porque ela tem o interesse da filha ou do filho, né? Aprender de forma diversificada. Ela quer ver que os filhos, né, estão ali para aprender, estão ali para se aprimorar cada vez mais na sabedoria, né, e exercer até mesmo um cargo de alguma coisa, né, dentro da nossa dentro da profissão, né, que eles querem exercer, eles estão ali. Muitas das vezes os professores, né, eles separam, né, os alunos em grupos, né, dentro da sala de aula, eles formam grupos e colocam esses alunos em grupo, né, ou eles realizam algumas sessões, né, individuais, algumas sessões, né, que o aluno vai trabalhar individuais, né, mas é muito importante quando o professor, ele coloca, né, os alunos em grupo, porque as crianças vão aprender de forma diversificada, né, de forma prática, onde elas vão praticar, né. O professor, ele tem todo o acesso, né, de personalizar uma aula, de tornar uma aula mais prazerosa, né, através de jogos, né? Muitas crianças, elas não aprendem só copiando o quadro, só passando atividade no caderno, ela aprende através de jogos, né? Os jogos estimulam elas, fazem elas se sentirem bem, elas gostam de jogar, fazem aquele jogo e vão aprendendo de forma prazerosa. Assim como fala que o professor, né, ele organiza os alunos em roda, é muito importante, né, a compreensão do professor quando ele traz para dentro da sala de aula, né, a roda de conversa. Muitas das vezes a leitura, né? A leitura, nós, né, como os acadêmicos, a gente gosta de ler, que a gente vai, né, a gente fala viaja quando a gente está lendo, a gente vai vai o além da nossa mente, o que a gente pode imaginar através da leitura. E assim são essas crianças, né? Muitas das vezes o professor faz aquela roda de conversa e fala, vamos contar uma história aqui. Aí o professor começa. Era uma vez uma princesa que morava no castelo. Aí manda o outro aluno falar, vai, vamos seguindo, cada um vai. Cada um vai usando seu interesse. Aí, um exemplo, vai Bernardo. Aí o Bernardo, que morava no castelo distante.
muito longe. Aí assim ele vai, a criança vai, e todos eles vão, né, uma vez de cada, quando ele olha, a história já tá lá, aquele tamanho. Aí a criança, eles vão usando a imaginação, então é muito importante que o professor ele venha abranger esse trabalho, venha usar métodos, né, que envolvam as crianças dentro da sala de aula, que fala que é muito importante, né, que as crianças, o professor, eu vou ler aqui para vocês, que fala sobre um dos papéis mais importantes que um professor de inclusão desempenha em uma sala de aula diversificada é identificar seus alunos adequadamente. Os professores identificam os pontos fortes, sociais e emocionais, comportamentais, físico e acadêmico de seus alunos especiais. Aqui está falando, né, que o professor vai identificar, através da primeira aula, o professor vai olhar, né, vai ver aqueles alunos. Claro que logo no primeiro contato eles vão se sentir, né, isolado, porque as crianças, elas têm essa coisa, né, elas vão olhar as criancinhas todas, né, ditos normais, andando, correndo, e eles vão se sentir um pouco excluídos, eles vão ficar um pouco de lado, mas vai do professor acolher bem, né, e conversar com os alunos, apresentar para a turma a criança que tenha esse tipo de necessidade. E também fala que aqui, que eu gostei desse pedaço, que fala que ele, né, o professor, ele consulta pais ou responsáveis pelos alunos. Por que o professor ele consulta os pais responsáveis pelos alunos? Porque ali o professor ele vai chegar com o pai ou com o responsável e vai procurar, né, saber sobre mais aquela criança, né, quais são os seus pontos fortes, seus pontos emocionais, porque tudo isso o professor tem que saber para trabalhar, né? Através dessa conversa que ele vai ser utilizada com a família, ele vai usar métodos, né, que vai só enriquecer o vocabulário dessas crianças. Eu vou falar também sobre a metodologia, a pesquisa de cunho, bibliográfica explorativa, as habilidades fundamentais no curso de graduação, uma vez que constitui o primeiro passo para todas as atividades acadêmicas, né, quando falamos na nossa pesquisa, na nossa metodologia. Aqui já vai abranger a área, o que a gente utilizou para dar embasamento no nosso trabalho, né, para ter a nossa fundamentação teórica, qual foi os materiais que utilizamos, qual foi os pontos, né, fortes que a gente utilizou. E quando a gente fala aqui, tem essa referência de Andrade, 2010, página 25, que diz: portanto, se é verdade que nem todos os alunos realizarão pesquisa de laboratório ou de campo, não é menos verdade que todos, em exceção para elaborar os diversos trabalhos solicitados, deverão empreender pesquisas bibliográficas, né? Aqui já fala, né? Não só pesquisa de campo, nem laboratoriais, que a gente deve usar a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é de suma importância para a nossa vida como os acadêmicos, porque é uma pesquisa onde vai levar nós o além, né? Onde vai ajudar nós montar o nosso trabalho, onde nós vamos desenvolver a nossa fundamentação teórica. Tudo que tem dentro do nosso trabalho leva a pesquisa bibliográfica, né? E dentro da nossa metodologia também a gente utilizou notebook, pendrive, a gente conversa, né? O diálogo entre eu e a Daiane foi de suma importância, porque a gente conversou bastante para chegar na escolha desse tema, né? A gente tinha outros temas para trabalhar, não vamos trabalhar educação inclusiva, vamos se aprofundar dentro desse tema que só vem enriquecer o nosso conhecimento, né? Só vem aprimorar o nosso ensinamento como futuros profissionais na educação, né? A gente tem que conhecer essa área, porque quem sabe que daqui mais para frente vamos trabalhar com essas crianças, né? Vai ser um privilégio para a gente e saber que a gente, né, teve conhecimento para nossa vida pessoal, para nossa profissão. E vou também falar sobre as considerações finais. Conhecendo a teoria e a especificidade de cada deficiência, os motivos pelos quais as crianças necessitam ser incluídas, consegue-se desenvolver um início de um lindo trabalho em relação à educação inclusiva, proporcionando com efetividade inclusão ao meio escolar, pois nada adianta
o aluno está apenas íntegro, cumprindo as formalidades que cobram a lei. Deve, de fato, haver esses direitos, né? Quando a gente se fala da educação inclusiva, é de suma importância, porque aqui fala, né, que as crianças elas têm esse direito de estar, né, dentro da sala de aula, elas têm esse direito de participar, né, de estar dentro da sala de aula, né, seja ela ditas normais, né, ou seja ela que tem algum tipo de deficiência, porque aqui fala bem assim, que a educação especial, ela é nobre, ela é um meio gratuito, né? Ela, então, quer dizer que ela é gratuito, a criança tem o direito de estar em sala de aula, né? Pessoas que possibilitam alguns tipos de deficiência, ela tem o direito à formação, né, acadêmica e, consequentemente, o preparo, né, para o mercado de trabalho. Né? A criança tem o direito à formação, assim como nós, né, estamos numa faculdade, estamos nesse período, assim essas crianças elas vão ter tudo um preparo, né? Vão iniciar lá na creche, vão passando, se elas nunca desistirem, né, e a escola sempre estiver acolhendo, daquele acolhimento, as crianças vão além, elas vão chegar e vai chegar um tempo que elas vão se preparar para o mercado de trabalho, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no campo, né, e conhecer pessoas, né, crianças que têm esse tipo de necessidades, né, que hoje estão incluídas dentro de uma sala de aula, que antes era a coisa mais difícil a gente ir no campo e encontrar uma criança que estudasse, né, e hoje a gente olha para aí, a gente vê várias, né, escolas que estão adaptando esses métodos, estão colocando esses métodos dentro. E o conceito jurídico dessa modalidade da educação está previsto no artigo 58 da Lei 9.394, que diz que a criança tem o direito ao diploma, né? Que ela tem o direito ao diploma. Então, quando se fala que a criança tem o direito ao diploma, é porque ela tem o direito, né, de estudar, de exercer algum trabalho, né? Eu fico muito feliz de olhar e ver, né, na nossa cidade de Portel, pessoas, né, que já que trabalham em algumas coisas. Aqui mesmo, né, vou dar um exemplo aqui do Mercado da Cidade, que tem o Júnior, se não me engano o nome dele é Júnior. É um rapaz que se não me engano, ele é síndrome de Down. E ele é uma pessoa que trabalha ali com um sorriso no rosto, a gente vai, ele fica sacando as coisinhas que a gente compra na saca e muito obrigado, volte sempre com aquele sorriso no rosto. Então isso é gratificante pra gente olhar e ver alguém, né, trabalhando, né, independentemente da sua diferença, né, da sua necessidade especial, mas está no mercado de trabalho, está trabalhando, está exercendo, né, o dever de todos, né. Aí aqui no finalzinho fala, né, que essas leis não devem ficar só no papel, né? O que nós devemos fazer como futuros professores, futuros profissionais, nós devemos exercer essa lei, que ela venha de fato, né, de fato ser exercida dentro da sociedade, dentro do conjunto escolar. Essas foram as referências que a gente utilizou para dar embasamento no nosso trabalho e veio enriquecer cada vez mais nosso trabalho. Aqui é o link da nossa apresentação. E a nossa frase que a gente utilizou se diz assim: se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Foi escrito pelo Paulo Freire. E aqui encerramos nossa apresentação. Muito